Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre deveres de um cidadão consciente. Quais são então esses deveres? Vamos ver? Então vamos continuar falando aqui da Vilma Click, né? Vimos bastante na aula anterior que ela buscou seus direitos, eu já tinha até falado um pouquinho, né, sobre os deveres na aula anterior, mas agora vocês vão conhecer um pouco mais. Ela descobriu que como MEI, né, além de ela pagar, né, mensalmente o DAS, né, o que seria aí o DAS? O DAS, na verdade, né, é o imposto mensal que ela tem que pagar, né, e aqui ele tem um nome específico, só para vocês conhecerem o que significa, né, a sigla DAS é Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então você paga mensalmente um valor, né, você vê quanto que é de acordo com a sua categoria, geralmente é um valor que está aí atualmente, dependendo aí de 60 até 70 reais por mês, né? E aí você tem essa obrigação, todo mês, pagar esse valor, recolher, né? Para você não ter problema, para você não perder o seu CNPJ com o passar do tempo. E também para quando passar um ano, né? Você tem outro dever, né? Qual que seria o dever como MEI? Lembrando que eu expliquei na aula anterior, né? Que o MEI é o microempreendedor individual, né? Que tem já esse CNPJ, contribui todo mês com esse DAS e depois de um ano ou cada ano você vai precisar declarar como faz uma pessoa normalmente, né, quando tem os seus ganhos, mesmo que não seja MEI, faz a declaração de imposto de renda, tem a declaração do MEI. Essa declaração do MEI, ela tem uma data um pouco diferenciada, não é sempre a mesma que você conhece, às vezes, do pessoal em geral do imposto de renda, e tem que colocar lá quais foram as receitas da empresa, né, porque você abriu, né, o seu negócio como microempreendedor individual e agora, na verdade, você responde como se fosse uma pequena empresa ou um microempreendedor. Então tem essa necessidade, esse dever, né, anual. Além disso, é lógico, tem o dever com as notas fiscais, que eu tinha inclusive já adiantado para vocês um pouquinho na aula anterior. Tem que dar essas notas fiscais para as pessoas jurídicas. Quando pensamos em pessoas físicas, engraçado, né? Mas o MEI ele não teria obrigação por lei. Ele dá dependendo se a pessoa física quer realmente a nota, ele dá, não tem problema, mas não é uma obrigação oficial, tá certo? Então é bem interessante conhecer, né, os deveres do MEI para você ficar tranquilo, porque de repente você também aí ouviu falar, ficou com vontade de abrir, né, o seu CNPJ, prestar um serviço, vender um produto, mas você tem que cumprir com esses deveres, senão você corre o risco de perder o seu CNPJ. Além disso, né, você continua sendo, né, um cidadão que está exercendo bem o seu papel, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Todos nós temos a nossa vida profissional e necessitamos também, né, cumprir com essa questão aí dos deveres que temos, né, dependendo do segmento que trabalhamos, ok? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais da Vilma Click. Aqui falamos dos seus deveres, né? Mas vamos agora falar um pouco mais sobre a questão dos padrões que a Vilma está estudando, né? Como fotógrafa, ela se interessa por padrões e ela continua estudando os números, mas agora ela gostaria de identificar um número que está bem adiante, né? É um número que ela precisa descobrir e ela vai aplicar uma das fórmulas que já vimos na aula anterior, mas eu trouxe aqui para vocês para reforçar, é bem interessante esse exemplo. Vamos então ver que problema é esse que a Vilma Click está pensando. Ó, só para relembrar para vocês, a gente vai usar a fórmula da PA. O que é mesmo PA? Progressão aritmética. É essa fórmula aqui do primeiro termo, que é o A1, N é o número de termos, a razão, né, que é o R, e o enésimo termo é o AN, né? Então vamos relembrar aqui com exemplo. Então a Vilma Click, olha o problema que ela tem agora. Ela é uma fotógrafa, né? Então ela tem um maquinário caro, né? Ela comprou uma máquina, olha o preço que ela pagou. Ela comprou uma máquina de 25 mil reais. É um produto caro, né? Ela é uma microempreendedora individual, ela não pode ficar com um produto caro sem fazer uma análise de desvalorização, porque ela tem que pensar a hora certa da troca, né? Porque se ela também deixar passar muito tempo e ela de repente resolver passar no final esse produto para frente, ele pode estar muito desvalorizado, então ela tem que fazer uma análise quanto tempo compensa ficar com o produto para ela pegar uma nova tecnologia, uma câmera mais moderna. Então, olha o problema, ela pagou 25 mil, mas essa câmera ela desvaloriza anualmente R$ 1.500. Quanto valerá essa máquina em 9 anos? Então ela está fazendo uma projeção para a sua análise, né? Para ela planejar, para ela pensar quando seria melhor de repente uma troca de equipamento de acordo com a desvalorização anual. Então quanto valerá daqui 9 anos? Como que eu posso resolver esse problema? Então observem que o preço, 25 mil, pessoal, é o valor inicial. Então ele é o A1 lá na fórmula, tá?
E a gente tem o quê? Ela tem uma desvalorização anual de R$ 1.500, então essa é a razão. Só que essa razão é uma desvalorização, então ela vai ser negativa. O R lá que a gente costuma usar na fórmula não vai ser positivo, vai ser negativo. E a gente tem também aqui o prazo, 9 anos, ele vai ser o nosso N na hora de fazer o cálculo. Vocês vão perceber lá na fórmula. Vamos ver? Então aqui, ó, substituindo na fórmula. 25 mil ficou no lugar do A1, observem ali, né? O valor inicial, o preço da câmera. Ali na fórmula era 9 menos 1, então, perdão, N menos 1, né? Então ficou 9 menos 1, por quê? Porque eram 9 anos que ela estava fazendo aí, né, o levantamento do preço no futuro daqui 9 anos. O N valendo 9, depois olha ali, menos 1.500 foi a nossa razão, ficou negativa. Atenção, né? Nem sempre a razão vai ser positiva, porque você pode subtrair também valores fixos, né? Então por isso que eu trouxe esse aqui com negativo, para vocês saberem que também pode ser negativa a razão, tá? Então, depois que nós substituímos ali, qual que é a ordem das operações? Vocês se lembram? Primeiro, entre parênteses, então ali, ó, 9 menos 1, eu já vou colocar o 8, né? E aí a gente tem ali o 8 que ficou multiplicado pelo menos 1.500. Então primeiro a multiplicação, né? Por último a soma, sempre essa a prioridade das operações. Então 8 vezes menos 1.500 deu menos 12.000. E aí quando fez 25 mil menos 12.000, chegou em 13 mil. Então o equipamento que hoje ela pagou 25 mil, em 9 anos ela tem uma estimativa que vai valer 13 mil. E aí ela pode decidir aí nesse meio tempo, né? Dependendo do preço dos novos equipamentos, se ela quer fazer uma troca numa época que o produto usado dela ainda tem um bom valor de mercado, de repente ela consegue vender por um bom preço e ao mesmo tempo conseguir um maquinário mais moderno para poder sempre manter aí a qualidade das fotografias dela, oferecendo diferenciais bacanas para os seus clientes. Então, pessoal, aqui foi um problema que a gente fez com a progressão aritmética e o diferencial qual que foi? A razão foi negativa, né? Razão que é mesmo? É aquele valor que eu coloco ali no R, na fórmula, que é o valor que eu estou sempre somando. Mas lembrando que matematicamente você pode considerar que você está somando, mas você está somando no sentido de agregar, só que você está agregando um valor que é negativo. Então na prática termina sendo um valor que está sendo subtraído quando aparece ali o negativo, tá certo? Solta a vinheta da curiosidade. Então pessoal, aqui na curiosidade vocês vão ver mais informações interessantes sobre a progressão aritmética, né? Então, nós estamos falando da progressão aritmética, falando de padrões. É muito importante que vocês conheçam um pouquinho mais. É bem interessante esse vídeo. Será que toda sequência numérica é uma progressão aritmética? Vejamos. Temos aqui uma sequência numérica. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. O que podemos observar nessa sequência? O que vocês percebem que tem de especial nessa sequência? Qual característica que está sempre constante, se vocês observarem bem os números? Então, se prestarmos atenção, o que perceberemos? 1 foi para o 3, do 3 foi para o 5, do 5 foi para o 7. Qual é a variação entre os números? De quanto em quanto eles estão variando? Então, percebemos aqui, ó. 1 mais 2 gera o 3, que é o próximo número. 3 mais 2 gera o 5, que é o próximo número. 5 mais 2 gera o 7, que é o próximo número. 7 mais 2 gera o 9. E assim sucessivamente. Perceberam? Temos um número fixo sendo somado para achar o próximo elemento. Então temos aqui uma característica muito importante que caracteriza a progressão aritmética ou simplesmente PA. Observe que existe um número fixo que somado a cada elemento, a partir do 1, que é o nosso primeiro elemento, produzirá os próximos valores. Então temos aqui uma característica muito importante dessa sequência numérica, que por isso ela é considerada uma progressão aritmética. Vamos ver mais? 3, 8, 13, 18, 23, 28. O que vocês percebem? O que percebemos nesse conjunto numérico? Se pegarmos o primeiro elemento, que é o 3, que número fixo que eu posso somar para achar o 8? 3 mais 5, 8. Se eu somar agora o 8 com 5, o
Que número que eu tenho? 8 mais 5, 13. Se eu pegar 13 e somar mais 5, qual será o próximo número? 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23. 23 mais 5, 28. Perceberam? Novamente temos um número fixo sendo somado que produz o próximo elemento. Essa é a característica da progressão aritmética. Sempre haverá esse número fixo que você pode encontrar para achar os próximos termos. Então, pessoal, agora mais uma vez, trazendo aí para vocês o lembrete. O lembrete é essencial, vocês estão sempre ouvindo isso no final da aula, mas é necessário, A gente termina esquecendo mesmo, faz parte. Então, acessem o Saiba Mais, tá certo? É essencial vocês irem lá, buscar os vídeos e acompanhar com calma, fazendo anotações, tentando resolver os problemas junto com os vídeos, as curiosidades, tudo que vocês tiverem lá disponíveis de informações no Saiba Mais, vai complementar bem os estudos de vocês. E para refletir agora, a nossa frase de conclusão da aula. Muitas vezes pensamos somente nos nossos direitos como cidadãos, mas e os nossos deveres? Quando cumprimos com os nossos deveres, contribuímos para a sociedade como um todo. Ótimos estudos!